Olá, crianças, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa aula de História, lá na página 140. Vamos lá? A aula de História começa na página 140 até a 148 e a gente vai ver a relação da cultura com a cidadania. Então, o que foi a Semana da Arte Moderna em 1922? Então, no final do século XIX, surgiu um movimento cultural na Europa chamado modernismo. E no Brasil, esse movimento se desenvolveu a partir de 1920, com uma reação contrária à influência europeia que predominava na arte brasileira. Então, a Europa era vista como um exemplo de cultura para o Brasil, tá? E os artistas falaram, não, agora chegou a nossa vez de reagir contra isso, não vamos deixar que a nossa obra seja influenciada, não iremos deixar que nossas obras sejam influenciadas pela Europa. Então, vamos fazer jus à arte brasileira. Então, vários artistas brasileiros, conhecidos como modernistas, começaram a refletir e propor uma arte. E aí, vários artistas brasileiros, que eram conhecidos como modernistas, começaram a propor uma arte que refletisse as transformações na sociedade e na cultura brasileira. Na literatura, isso apareceu como as primeiras manifestações do Oswaldo de Andrade, do Menotti Del Picha e do Mário de Andrade. Então, eles começaram a escrever sobre as diferentes realidades no Brasil, pois eles acreditavam que assim ia ser possível entender as transformações na sociedade e também participar dessas transformações, tá? As primeiras exposições que mostraram a arte moderna para os brasileiros foi de Lazar Segal, em 1913, e da Anita Malfatti, em 1917. Contudo, muitas pessoas não entenderam qual que foi a ideia de fazer a arte brasileira. Por que eles queriam afastar a influência tradicional da Europa? Tá? Então, muitas pessoas não conseguiram compreender isso. Devido a essa incompreensão, a Anita Malfatti sofreu várias críticas após a exposição dos seus quadros. Inclusive, em 1917, o Monteiro Lobato, que é um famoso escritor, que vocês conhecem lá do Pica-Pau Amarelo, publicou uma crítica no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, por ela quebrar as regras tradicionais da arte, tá? E anos mais tarde, em 1922, ocorreu a Semana da Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, e foi nesse momento que o movimento modernista brasileiro ficou marcado na história do Brasil. Nesse teatro, os artistas modernistas se reuniram para apresentar concertos, conferências, exposições de artistas plásticos, escultores, desenhistas, pintores, e além disso eles realizavam leituras de poemas, entre outros eventos. Então essa é a vista do Teatro Municipal do centro de São Paulo em 1920. A maior parte do público que chegou lá na Semana da Arte Moderna pertencia à elite, reagiu com várias vaias e tumulto, tá? Uma das razões foi a leitura do escritor Mário de Andrade de um dos seus poemas lançado no livro Pauliceia Desvairada, no qual ele fazia críticas à rica sociedade tradicional. Em outros textos do mesmo livro, o escritor defendia a liberdade da criação dos artistas. Então, aqui a gente está vendo a arte como uma forma de embate, como uma forma de crítica, tá? De quebrar paradigmas de uma sociedade. Tá? Além dos modernistas já citados, outros artistas que se destacaram nesse período foram Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, Victor Brecher, Heitor Vilas-Boas, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Então, vocês podem acessar o portal Edros, quem quiser, e conhecer as obras desses artistas, ou simplesmente jogar no Google que vocês vão ter acesso a essas obras, ok? Todas elas são de uma visão da sociedade ou de cultura brasileira, tá? Por exemplo, o Abaporu é uma história de uma lenda brasileira que a Tarsila do Amaral, que era uma lenda contada pela empregada dela, e a Tarsila do Amaral resolveu fazer um quadro referente a isso, tá? Os Operários, da Tarsila do Amaral, é um bom quadro que representa a sociedade brasileira, tá? Então,
Procurem um pouquinho sobre esses quadros para vocês poderem ver e ilustrar melhor como foi isso. Popularização do rádio no Brasil. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922, tá? A programação era basicamente composta de músicas clássicas estrangeiras, óperas e várias palestras culturais para fins educativos. Vocês iam gostar de escutar um rádio assim? Acho que não, né? Entre as décadas de 1930 e 1950, o rádio era o meio de comunicação mais popular entre os brasileiros, tá? E essa época ficou conhecida como a Era do Rádio. Por meio do rádio, as notícias do Brasil e do mundo chegavam para os brasileiros. E além das notícias, haviam as radionovelas. Então, os programas de humor e os programas musicais voltados para a cultura popular brasileira, que levaram ao sucesso vários artistas que passaram a estampar capas de revistas e páginas de jornais. Foi nesse momento das telenovelas, dos programas de humor e dos programas musicais que as estrelas do rádio começaram a difundir uma moda e criar gosto entre os ouvintes, tá? Então causou uma transformação de costumes e no comportamento dos brasileiros. Uma das estrelas foi Carmen Miranda, que a gente viu lá em uma unidade de português, tá? Ela era filha de imigrantes portugueses e ela cantava e dançava músicas de ritmo afro-brasileiros e latinos. O sucesso da Carmen Miranda foi tão grande que ela foi para os Estados Unidos participar de filmes de Hollywood. Beleza? O rádio, ele, além das telenovelas, dos programas musicais, ele se tornou uma ferramenta de propaganda do governo e dos governantes. E o Getúlio Vargas usou muito bem do rádio no período em que ele governou o Brasil de 1930 a 1945. Muito bem no sentido de estratégia, não bem para o povo, né? No governo do Getúlio Vargas, o rádio teve uma programação controlada. Só podia passar no rádio, só podia ser ouvido no rádio, só podia ser transmitido no rádio as notícias e os programas que o Getúlio Vargas deixava e o que valorizava o seu governo. O que era contra o governo dele, nem pensar que ele deixava passar no rádio, tá? E durante o Estado Novo, o rádio passou a transmitir 2 tipos de programação. A cultural, que era voltada para músicas e programas que o governo considerava apropriado para a população brasileira, e a do tipo cívica, que eram conteúdos referentes a acontecimentos históricos do Brasil, como a dramatização de datas comemorativas. Então, é um programa sobre o descobrimento do Brasil, um programa sobre a proclamação da República, tá? Nesse período, também foi promovida a construção de uma identidade nacional brasileira. E para concretizar o projeto, Getúlio Vargas investiu muito na música, no patrimônio, na arquitetura, no urbanismo, nas artes plásticas, na literatura que valorizasse a cultura brasileira, tá? Nas artes plásticas, o artista que mais se destacou nessa época, de 1930 a 1945, foi o Cândido Portinari. E as obras retratavam aspectos da cultura e da história brasileira, como as brincadeiras tradicionais, as diferentes riquezas já produzidas do Brasil, como a cana-de-açúcar, o ouro, o café e as migrações internas. Entre 1930 e 1945, o projeto de construção de uma identidade nacional baseou-se principalmente na música, tá? Houveram muitos eventos musicais para mobilizar os estudantes das escolas públicas e privadas que cantavam músicas cívicas e folclóricas. Na década de 1930, cantores, atores, jornalistas, entre outros artistas, divulgavam seus trabalhos no rádio. Muitos faziam tanto sucesso que estampavam capas de revistas e influenciavam em costumes e roupa e a moda da época, tá? E hoje, quais são os meios de comunicação que os profissionais usam para poder divulgar os trabalhos? Quais são
os meios de comunicação que a gente utiliza hoje para influenciar, para mudar os costumes de alguém, para mostrar uma roupa. Que meios de comunicação que nós temos hoje? Então, vocês podem pôr infinitos. Podem colocar na página 143 uma lista dos meios de comunicação que são utilizados hoje para mudança de estilo, sobre moda, sobre maquiagem, sobre carros, tá? Então, a gente pode ver na internet, na televisão, nas redes sociais, Instagram, TikTok, tudo isso para influenciar um estilo de vida. A cultura brasileira na década de 1950. Então, na década de 1950, o Brasil vivia novamente uma democracia após o período Vargas, tá? Em 1956, o Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil e o seu plano de ação chamava-se 50 anos em 5. E ele tinha como meta acelerar o desenvolvimento econômico no país com a abertura do capital para investimento estrangeiro. Então, ele queria abrir as empresas para que outros países investissem, dessem dinheiro nessas empresas, tá? E essas medidas refletiram na sociedade brasileira. Pois a abertura que foi feita não foi só na economia. Vários setores sociais tiveram novidade diante desse desenvolvimento econômico. Então, no rádio, por exemplo, na década de 50, já se ouvia música estrangeira, como o rock and roll e o jazz. Nessa época, o rádio ainda era o meio de transmissão mais popular e continuava a lançar novidades. Então, o exemplo foi a Bossa Nova, que era um estilo musical que surgiu no Rio de Janeiro e que era uma mistura dos ritmos brasileiros com o samba e com o jazz. Então, com a abertura do presidente Juscelino Kubitschek para a economia, também houve abertura cultural. E com isso, alguns ritmos brasileiros foram incorporados aos ritmos estrangeiros, e com isso foram criando novos ritmos, como a bossa nova. E ainda na década de 1950, iniciou-se a produção de filmes e documentários que no país mostravam o cotidiano brasileiro nas camadas mais pobres da população. Esses filmes marcaram um movimento cultural chamado Cinema Novo, e alguns dos temas abordados pelos cineastas eram os problemas sociais, como a fome do sertão e a exploração do trabalho camponês. A cultura e a forma de resistência durante o governo militar. Então, a gente viu que o governo militar foi uma época de muita repressão e muita censura. E após a tomada do governo pelos militares em abril de 1964, a sociedade brasileira teve vários direitos restringidos e passou a sofrer muita censura dos meios de comunicação e das manifestações culturais, tá? A publicação e a criação de jornais, revistas, filmes, novelas, programas de rádio, teatro, música e livros tinham que passar por um controle da parte do governo. Então, o governo via tudo que ia ser criado para poder divulgar. Então, qualquer divulgação de ideias contrárias ou de questionamento ao governo e suas ações eram censuradas, não podiam ser publicadas, tá? Então, o governo escolhia o que você podia assistir, o governo escolhia o que você podia ler, o governo escolhia o que você podia escutar, tá? Eu sou um artista, fiz uma música sobre amor. Então sobre amor pode. Eu fiz uma música sobre a pobreza. Então sobre a pobreza não pode, tá? Estou dando um exemplo bem básico aqui. Não era só sobre isso, tá? Mas a censura era muito grande. Por outro lado, houveram vários grupos que começaram a se organizar para resistir contra o governo. E essa resistência se deu por meio da cultura. Então, a cultura é um ponto muito importante para a organização social e para a mudança da sociedade, tá? Um povo sem cultura não tem como resistir a algo que que o machuca, que o transforma em nada, como foi o governo militar, tá? Então, a resistência se deu por meio da cultura,
com a divulgação de obras que abordavam os problemas sociais brasileiros e da educação e com a organização de movimentos populares, tá? Na educação, nessa época do governo militar, surgiu um movimento estudantil, ou seja, uma organização de estudantes que fazia várias críticas e denúncias em relação a essa censura que ocorria e a repressão do regime militar. E como forma de repressão do governo, muitos estudantes do movimento estudantil foram presos, muitos cantores foram presos, muitos escritores foram presos, jornalistas, muitos foram mortos, tá? Não foi uma cena bonita do Brasil, tá? Quem resistia àquela forma de governo era preso, era morto, era torturado. Então, essa aí é uma manifestação de mães de estudantes que protestavam contra a prisão dos filhos. Então, os filhos participavam de um congresso estudantil em 1968 e foram presos. E essas mães foram lá protestar contra a prisão dos filhos. Tá? Na música, vários artistas se mobilizaram por meio da música popular brasileira, MPB, e questionaram a perda da liberdade de expressão e os problemas sociais. Então, principalmente se destacam Chico Buarque, que tem aquela canção A Construção, que tem a canção Apesar de Você, tá? A Nara Leão, a Elis Regina, o Edu Lobo, o Veraldo Vandré, e entre outros. Outra parte que começou a sofrer com a censura, com a tomada do poder dos militares, foi a imprensa. Isso se deu com o controle das notícias, só era noticiado o que o governo queria, controle das notícias, controle dos artigos de opiniões, controle do conteúdo de jornais, revistas, rádios, televisão, tá? Isso tudo foi controlado pelo governo. E os meios de comunicação eram obrigados a enviar para a polícia os materiais para análise. Então, a Polícia Federal analisava o que ia ser publicado. E o governo emitia ordens por ofício, cartas e telegramas aos meios de comunicação, indicando quais assuntos não deveriam ser divulgados. Então, havia também a atuação dos chamados censores, que eram pessoas que fiscalizavam o trabalho dos jornalistas, e escritores nas redações de jornais e revistas. Muitos jornalistas foram presos, torturados, mortos, tá? Como forma de resistência, para resistir a essa censura do governo, muitos jornais que tinham suas publicações censuradas publicavam no lugar delas receitas de bolos ou poesias. E essa era uma forma de fazer os leitores saberem que os jornais haviam sido censurados pelo governo militar. Então, eles não podiam noticiar que estavam sendo censurados. E aí, para mostrar que estavam sendo censurados, eles publicavam outras coisas que não tinham nada a ver com os textos jornalísticos, para que as pessoas vissem e falassem, nossa, tem uma receita de bolo aqui, com certeza ia ter uma notícia que o governo não quer que a gente veja. Então, essa aí é uma peça encenada em 1967 pelo Teatro Oficina, que fazia críticas ao governo. O teatro e o cinema também não ficaram livres da censura. Muitas obras, mesmo as premiadas, chegaram ao público brasileiro somente no final do período governado pelos militares. Isso porque o teor desses filmes, desses teatros, trazia uma crítica social, trazia denúncia de violência contra a população mais pobre e os movimentos sociais. Tá? Membros de diversos grupos religiosos também tiveram a sua parte na resistência contra o governo. Entre eles, algumas lideranças da Igreja Católica, como o arcebispo Dom Evaristo Arnes, líderes presbiterianos e membros da religião judaica que denunciavam casos de maus tratos e desaparecimentos de presos políticos. Então, aí nessa imagem tem o Dom Evaristo Arnes ao centro, sendo homenageado em um evento pró-direitos humanos em 1985. E a pergunta que fica aí, onde estão nossos familiares mortos e ou desaparecidos, tá? Então as pessoas sumiam, ninguém tinha mais notícia daquela pessoa que era contra o governo, tá? Muitas pessoas tinham que ficar escondidas
na casa de outras pessoas para não ser perseguido pelo governo. Muitos tiveram que sair do país, pedir exílio em outros países para que sobrevivesse, tá? E também houveram os grupos de guerrilha que tentavam, de todo jeito, chamar a atenção do governo e ir contra o governo mesmo. Outra atuação importante foi a das chamadas pastorais, que eram grupos formados por religiosos e civis católicos que prestavam assistência espiritual e social a diferentes grupos e camadas da população. Entre as ações desse grupo estava a ajuda às famílias dos presos políticos, muitos deles já desaparecidos. Então, quando era preso, ninguém sabia onde estava, em qual cadeia, não tinha onde visitar, não sabia nada, tá? E eles colocavam advogados à disposição para auxiliar na busca por informações sobre essas pessoas. Pensando em tudo isso que a gente viu, vocês vão responder as questões das páginas 143, 144, 145 e 148. Ok? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijos e até mais. Procurem um pouco sobre os artistas que a gente falou na aula de hoje. Beleza? Tchau, tchau.